A CPI vai avançando para formar provas, juntar elementos que mostrem o porquê de escolhas tão equivocadas. Já está claro, já está provado que o Brasil errou na sua condução. Enquanto o mundo inteiro correu atrás de vacinas, o Brasil fez o contrário. Abdicou das vacinas e investiu recursos nossos em coisas que não funcionam, como tratamento precoce, e combatendo, boicotando as atividades que funcionavam. Entender o porquê disso é muito importante. O presidente Bolsonaro, infelizmente, nunca desceu do palanque. Ele não faz gestão pública, ele faz campanha permanente. E para mobilizar seus seguidores, ele dá declarações radicais, ele questiona a política de governadores e prefeitos, ele questiona a ciência. Pode funcionar para a eleição, mas não funciona para a gestão e vem matando os cidadãos brasileiros. Isso faz parte da ideia de transformar tudo em disputa de narrativas, de opinião. Não é o caso. A gente está avaliando uma política pública que deu errado. Chegamos quase em 500 mil de brasileiros que morreram por conta da Covid. São milhões de brasileiros que passaram por hospitalização e vão ter sequelas. Então é uma coisa muito séria para ficar dentro desse discurso de um contra o outro. Aqueles que querem fazer palanque, que querem mídia, o tempo vai julgar. Mas os fatos que nós estamos indicando na CPI são muito graves e exigem mudanças na legislação e responsabilização dos culpados. Acredito que os colegas senadores estão se adaptando a essa função, que não é natural para eles. Então agora eles começam a entender que você tem que estudar antes de fazer as perguntas, tem que ouvir as respostas e interagir com elas. É muito diferente do que se faz na política. Na política, normalmente, você dá um microfone e uma câmera e o político vai ficar falando lá sem parar. Não é o que a gente tem que fazer aqui, é um interrogatório, a coleta de um depoimento, que passa por uma dinâmica de ouvir, de se preparar e de saber onde é que você vai chegar. O escopo da CPI está definido nos requerimentos que foram lidos pelo presidente Rodrigo Pacheco. Quando ele leu o requerimento do senador Girão, que pede a investigação de estados e municípios, nós todos somos obrigados a investigar. Não pode ser uma escolha política de ninguém. O meu papel aqui, eu acho que eu consigo exercê-lo com qualidade, é fazer o trabalho sério e técnico, sem saber quem é o CPF, quem é o nome, quem é a filiação partidária. Assim que deve ser o trabalho de investigação. Não posso falar pelos outros, cada um responde pelos seus atos. A CPI deve reapresentar alguns dos requerimentos, reanalisar alguns dos requerimentos e, ao mesmo tempo, apresentar coisas novas. Por exemplo, eu vou estar apresentando ainda hoje um requerimento que pede detalhes na negociação que envolve a Precisa Medicamentos, a Bharat Biotech e o governo brasileiro, porque é uma ação de compra de vacinas que foge da regra das outras todas. A gente tem que ter mais luz nesse caso. A forma de negociação é a única compra de vacina feita com intermediário, o que naturalmente eleva o custo. Então nós precisamos ter muita clareza de como isso aconteceu. A gente já sabe, por exemplo, que na negociação com a Pfizer, o Brasil demorou para receber e pagou mais caro, o que é o contrário do que um bom gestor deve fazer. Vamos entender agora por que a Precisa atua como intermediário na negociação que traz para o Brasil uma vacina que ainda não tinha sido aprovada e que é mais cara que as outras. Sem dúvida nenhuma, o governo federal retardou o processo de compra. Retardou porque entendia que não seria necessário, retardou porque acreditava em medicamentos fantasiosos, retardou por uma opção política do governo federal. Teve todas as oportunidades de fazer as compras e escolheu não fazer. O prejuízo é flagrante. Nós temos indícios muito fortes, é preciso acabar a investigação para poder falar em definitivo, mas existem sim indícios fortes e eu posso dizer que existem provas da inércia no tocante especialmente à compra de vacinas, um atraso que custou a vida de vários brasileiros. A partir do momento que a comissão firma o convencimento de que aquela pessoa não é mais uma testemunha, mas deve ser sim investigado, declarar isso publicamente é importante para a própria defesa do cidadão, para que ele possa manejar os recursos que aquele que é investigado pode ter. Então, acredito que nós devemos ter, sim, essa mudança de cenário, a definição de um grupo de pessoas que atuaram na gestão e que claramente têm responsabilidade por fatos graves que aconteceram. Agora, quantos e os nomes eu vou deixar para que o relator faça a apresentação. Sem dúvida, a CPI vai chegar a um resultado positivo, do ponto de vista do esclarecimento do cidadão brasileiro. É importante entender, CPI não prende ninguém, CPI não faz impeachment, CPI não condena.
O que a CPI faz é produzir um relatório completo, profundo, mostrando o que aconteceu de fato. E a partir daí você tem todas as outras providências, desde o pedido de impeachment que alguém pode apresentar, responsabilização criminal dos gestores e nós aqui do Legislativo a produção de leis que possam reduzir o risco de que isso volte a acontecer, que a gente volte a ter uma gestão pública descontrolada, desqualificada e que não cuidou da ciência. Depende de alguns fatores. Se a gente conseguir melhorar a qualidade e o volume de pessoas trabalhando nos documentos, a gente consegue encerrar dentro do prazo. Mas se a gente tem protelação do governo, envio de documentos em formato que é difícil de leitura e morosidade, aí é natural que você tenha que prorrogar, mesmo que seja por um pequeno período, para que o relator possa construir um relatório decente e possa ser devidamente apreciado e votado. Mais do que depoimento, agora é hora de ver os documentos, analisar as quebras de sigilo e aí dar os próximos passos. Não precisa de depoimentos vazios. Eu acredito que 500 mil de brasileiros mortos é um fato que ninguém consegue esconder. E é um ponto importante para se observar nesse avanço da vacinação, é que ele não está completando as faixas etárias, ele está acelerando o processo. Mas para ter imunidade do grupo todo, você precisa ter um percentual de vacinados. Não é só avançar a faixa etária e decretar hoje que estamos vacinando 12 anos de idade. Eu preciso garantir que as faixas sejam atendidas. E aparentemente a gente está muito longe disso ainda. Então, a gente torce para acelerar, a gente torce para vacinar todo mundo, a gente torce especialmente para que a economia melhore. Mas isso não afeta e não reduz a gravidade dos fatos que passaram. Sobre esses fatos que a CPI está cuidando. Eu acho que a CPI não pode se preocupar com o apoio em rede social ou com a popularidade do presidente. A CPI tem que se preocupar em apresentar uma análise concreta, racional, qualificada sobre fatos graves. O que acontece politicamente depois é de menor relevância. Mas o apoio popular é relevante, né? Senador, é importante também para ser visto. Para a CPI, eu acho que não tanto. Sinceramente, eu acredito que nós precisamos de um trabalho técnico e bem feito. É isso que o Brasil precisa. Popularidade e internet, a gente sabe que segue critérios muito variados, não necessariamente seriedade e qualidade. Basta ver os grandes movimentadores de mídia digital que nós temos na política. Não são exatamente pessoas que têm grandes projetos e manifestações sérias. Então a gente não pode deixar que isso guie o trabalho. É receita do erro. Os governistas têm uma missão muito difícil, porque defender esse governo é uma missão quase impossível. E aí você tem duas estratégias claras, uma protelatória, né, aquele governista que fala 40 minutos e não fala nada, e os outros que continuam trazendo os dados falsos que animam as redes mais próximas ao governo. São duas condutas lamentáveis, porque, como eu disse, os fatos são muito graves, não adianta tentar esconder o sol com a peneira.